Shalom, Leculan, shalom a todos. Passei aqui rapidamente para respondermos uma pergunta. O que significa a palavra Mashiach? O que significa a palavra Messias? Como os judeus, como o povo de Israel enxerga o Mashiach, o Messias? Para respondermos essa pergunta, eu quero trazer aqui uma fonte do site Rabat. Muito bem, a palavra Messias, a palavra Mashiach, significa ungido. É importante nós falarmos que esse conceito de Messias, esse conceito de Mashiach, é um conceito totalmente judaico. Então, a palavra Mashiach, a palavra Messias, significa ungido. E onde era aplicada a palavra Mashiach? Antigamente, dentro da história de Israel, quando um rei ele subia ao trono, isso você pode perceber no livro de Reis, no Tanakh, na sua Bíblia, esse rei ele era ungido com óleo, Mashiach. Mashiach significa ungido. Então, os reis de Israel, eles eram ungidos com o óleo, Mashiach. E quando nós pensamos no futuro, de acordo com as profecias, haverá um tempo também no futuro onde um judeu que seja especializado na Torá e descendente do rei Davi, isto é, descendente em que sentido? No sentido de ter um pai e uma mãe. Se o Messias não tem pai, não é Mashiach. Então, o descendente de Davi, conforme o Eterno falou lá em 2 Samuel capítulo 7, onde sempre haverá um descendente do rei Davi sentado no trono. Isto é, sempre haverá um rei descendente do rei Davi sentado no trono. Então, no futuro, haverá um judeu instruído na Torá, que ama a Torá e as mitzvot. Este, por via de regra, tem que ser um descendente do rei Davi, ter um pai e uma mãe, conforme as leis de Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, onde o homem vai se unir à sua esposa, ambos serão uma só carne, e crescerão, multiplicarão e povoarão a terra. Então, este rei descendente de Davi, ele será o Mashiach, ele será ungido. E o que este rei que vai vir lá no futuro? Importante falarmos aqui que este rei ungido, Mashiach, ele não é Deus, ele não pode ser adorado como Deus. A adoração e a honra e a majestade somente ao Eterno, o Criador. O Mashiach, o ungido, o rei ungido, o rei Mashiach, ele não é Deus e não pode ser adorado. Na visão judaica, ele vai construir o terceiro templo, ele vai construir o templo de acordo com as profecias lá em Jerusalém, ele vai reunir todos os judeus que estão fora da terra de Israel, vai trazê-los para Eretz Israel, para a terra de Israel. Este é o rei dos judeus. Este é o rei Mashiach, o rei que será ungido. Porque Mashiach significa ungido. Percebeu como descomplicamos muita coisa? É simples. Muito bem. Você pode pegar como fonte, por exemplo, Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Ali descreve certinho as características do descendente de Davi, o rei Mashiach, o rei ungido, repito. Nos dias do Mashiach não haverá guerras. Isso está registrado lá no livro de Isaías capítulo 2. Não haverá fome e todos terão tudo o que desejam. Os judeus, eles poderão sentar, estudar Torá em paz
e o mundo inteiro nessa época estará repleta do conhecimento de Deus, de acordo com Isaías capítulo 11, verso 9, que está escrito: toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E nós estamos ansiosos para que essa época venha o mais rápido possível. Então, repetindo, Mashiach é um termo judaico, é um termo dos judeus, é um conceito judaico que significa ungido. E quando nós aplicamos no rei, o rei ele era ungido, Mashiach. E os judeus, eles aguardam o rei Mashiach, o rei ungido, descendente direto do rei Davi, tendo por obrigação pai e mãe, pais biológicos. E ele fará muitas coisas de acordo com as profecias bíblicas. Baruch Hashem, espero ter respondido essa pergunta. O que significa Mashiach?